Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E o Mauro Cid, hein? Tenente Coronel Mauro Cid, o delator mais famoso da história do Brasil, mais famoso até do que o Joaquim Silvério, né? Que interessante, né? O Mauro Cid, Tenente Coronel, filho de general, que era o todo-poderoso ajudante de ordens de Bolsonaro, portanto, um dos auxiliares mais próximos de Bolsonaro. Muito próximos mesmo. Quer dizer, o homem tinha senhas, o homem fazia determinadas atividades que acompanhavam ali o dia a dia dos 4 anos do Bolsonaro na presidência. O Mauro Cid declarou o voto em Lula e atacou a dona Michele Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro também vai entrar para o livro dos recordes, como o sujeito que mais conseguiu atrair peixes de água doce, popular trairões em torno de si. O governo realmente não tinha como ir mais adiante do que foi, porque o número de facínoras em torno do Bolsonaro e a capacidade do Bolsonaro de agregar facínoras em torno de si é realmente um negócio histórico também, descomunal. Pois é, Mauro Cid, que foi acarinhado daquela maneira pelo doutor Alei de Moraes, como vocês viram. Olha, aviso ao colaborador que se não falar tudo, se toda vez não aparecer por aqui para nós fizermos reajustes, como disse o Fux, delação da delação da delação da delação, quer dizer, então não é delação nenhuma, né? Toda hora muda, disse Fux. É uma coxa de retalho, então essa delação é uma não delação. Mesmo assim, vocês lembram, o doutor Alei disse, se não... vou mandar prender papai, filhinhas, mulherzinha do Coronel Cid, etc, etc, etc. Diz aí a PF que o Mauro Cid falsificou o cartão vacinal dele e de familiares para simplesmente curtir férias nos Estados Unidos. Diziam antigamente, esse sujeito foi o primeiro da sua turma, e daí? E daí? Em várias instituições, não apenas nas FFA, mas inclusive instituições do direito por aí e tudo mais, né, que temos, nota não significa nada. Muitas vezes o sujeito vai lá, está bem nutrido, não tem preocupação, bota, como dizia o meu professor, bota o bumbum na cadeira, fica verde de estudar para cumprir determinado período ali acadêmico, e aí consegue boas notas. Mas caráter, hombridade... Vou lembrar aqui, Mauro Cid, pessoas que são diferentes de você. Este sim tem caráter e hombridade. Anderson Torres, minhas homenagens. Silveira Vasques, minhas homenagens. Felipe Martins, minhas homenagens. Pelos motivos que todos sabem. Homens de caráter. Agora esse sujeito, que muitos de vocês que são bobinhos e bobinhas, como diria o Barroso, manés, volta e meia, quando você critica Mauro Cid, depois de tudo, ainda vem um mané, outro mané diz assim, olha, doutor, mas, meu Deus, ele passou por coisas tão terríveis, o senhor não tem ideia, não é o senhor que estava lá na pele dele. Antes de passar por isso, esse sujeito já estava dizendo que ele preferia Lula, Michele Bolsonaro. Tem nome para isso, mas eu não vou lhe dar, quem vai dar é cada um de vocês, na consciência de cada um de vocês, internamente, não precisa nem digitar aqui não. E a história? E o juízo final? Que país é esse? Aí Bolsonaro agora dá entrevista e diz, olha, num eventual novo governo eu não colocaria militar. Coloca de novo, enche de milico. Faltou a sua excelência, o ex-presidente da República Bolsonaro, estudar história para saber que os milicos melaram a nação e as pessoas de bem desse país, com as devidas exceções, durante toda a história. Houve momentos elogiáveis, houve a Marinha, a Batalha do Riachuelo, etc, etc. Mas, pegando do todo o papel histórico, em momentos decisivos da nação, das forças, muito ruim, muito criticável. Agiram sempre pensando nos seus próprios interesses, Dom Pedro II que o diga.
É isto. Mauro Cid declara apoio a Lula. Mauro Cid. É isso aí. Estou com a Michelle Bolsonaro. Eu também nunca gostei desse sujeito. Quem acompanha esse canal sabe que eu nunca gostei desse sujeito. Gosto desses sujeitinhos assim, considerado o melhor aluno da turma. Tudo são esses bebês robôs que estão tendo agora. E Mauro Cid é um bebê robô. Sem duplo sentido, sem duplo sentido aqui. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha o que traz aqui o Poder 360. Vamos ver se a internet no país do Lula ajuda. Aqui no Brasil ninguém faz nada direito. Todo mundo quer tirar vantagem de todo mundo. O provedor de internet quer tirar vantagem de todo mundo. Então, assim, ninguém oferece serviço de qualidade com as devidas exceções. As exceções. Cid disse preferir Lula a Michelle Bolsonaro na presidência. A declaração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, esse peixe de água doce, foi feita em janeiro de 2023 em mensagem enviada a Fábio Van Hatten no WhatsApp. Vejam vocês. Eu estou com a vontade de falar o nome que ele merece, mas eu não vou falar porque a justiça deste país está difícil. O tenente-coronel Mauro Cid disse preferir que o presidente Lula seja reeleito em 2026. E Lula já tinha tomado posse, aqui era janeiro de 2023. E aí Mauro Cid diz, prefiro que ele seja reeleito em 2026, o Lula, a ter Michelle Bolsonaro na presidência. Pois vai ter que engoli-la. Viu, Mauro Cid? E quem sabe até preso. Vai ter que engoli-la. Não, doutor, ele fez a declaração que ele foi pressionado. Fez porque é sem caráter. Isso aqui, antes da delação em 2023, janeiro de 2023. É por isso que a Michelle não gostava dele. Mas vocês pensam que tudo é uma novela de Sassabutema. Vocês escolhem um heróizinho, alguém que foi maltratado, não sei o que, doutor, ele foi tão... Vocês são muito bobos, vocês são manés. O tenente-coronel Mauro Cid disse preferir o presidente Lula em 2026 reeleito a ter Michelle Bolsonaro na presidência. A declaração se deu em mensagens enviadas pelo ex-ajudante de ordens, ou seja, por ele, Cid, a Fábio Van Hatten, ex-secretário de comunicação do ex-presidente. O portal UOL teve acesso ao celular de Cid. São 158 mil mensagens no aplicativo. A Gazela falou muito. A Gazela estava... Aqui é a Gazela número 2, viu? Aqui é a Gazela Cid, não é a Gazela Randolph, não. A Gazela Cid, parece uma gazela esse Mauro Cid. Falou muito, 158 mil mensagens no aplicativo, além de mais de 20 mil arquivos. Gazela. Nas conversas sobre... Como é que escolhe, né? Isso é que típica coisa que... Como é que o Bolsonaro escolheu esse cara? Alguém indicou. E ele confiou, ele não colocou os cílios ele mesmo para rastrear esse cara até a maternidade. Indicou. Então eu vou ficar quieto. Hoje vocês estão vendo que realmente... Nas conversas sobre as investigações que tinham o ex-presidente Bolsonaro como alvo e sobre o cenário político no Brasil, Cid fazia diversas críticas à ex-primeira-dama, Michelle, e enviava mensagens irônicas sobre ela. Quem envia mensagem irônica sobre mulher dos outros é canalha. Só isso. Mauro Cid. Se Bolsonaro não defende a própria mulher, eu, como cidadão brasileiro, vou fazê-lo aqui. Em 27 de janeiro de 2023, Van Hatten enviou a Cid uma notícia de que o PL analisava lançar Michelle. Veja, 27 de janeiro. Já havia acontecido 8 de janeiro, isso aqui é 2023. Todo o caminho que os fascínoras tinham feito para tomar o país de assalto já estava em andamento. E este canalha estava fazendo futrica com o nome de Michelle Bolsonaro. Em 27 de janeiro, esse Mauro Cid, o Van Hatten enviou uma mensagem a esse Cid, uma notícia de que o Van Hatten disse, olha Mauro Cid, o PL está pensando em lançar Michelle como candidata à presidência.
Isso ainda faltando 4 anos e esses amadores já estavam discutindo isso. Caso Bolsonaro fosse impedido de concorrer nas eleições de 2026. Aí o que respondeu Mauro Cid a Van Hatten? Prefiro o Lula. E aí o que disse o Van Hatten? Também disse, idem. Ou seja, eu também. Eram esses assessores. Talvez seja por isso que a Michelle trocou o cirurgião do Bolsonaro, que eu respeito, não há nada contra o homem, o doutor Macedo, Antônio Macedo, mas foi indicado naquela primeira hora pelo Van Hatten, esse doutor Antônio Macedo, que merece nosso respeito, evidentemente, é amigo do padre Van Hatten, que é médico, o padre Van Hatten. Como é que olha, com assessores como esses aqui, estão parecendo os assessores do Xandão, né? Lembra que os assessores de Xandão, juízes auxiliares, que agora já saíram todos do gabinete dele, ficaram falando isso também pro Talhaferro, etc, etc? Van Hatten. E se ela se tornar presidente da República em 2026? Mauro Cinderela. Hein, Mauro Cinderela? Gazela Tupiniquim. E Van Hatten ama o patrão e odeia a patroa. Tem Freud explicaria em Van Hatten. Freud explicaria. Aliás, eu lembro do Van Hatten e o paspalho do Genro do Silvio Santos. Aquele Farias, né? Farias, que não fez nada. Farias, ministro da Comunicação, indo naquela noite falar sobre aquele negócio das rádios ali no cercadinho. Sujeitos despreparados. Dias depois, o ex-ministro reencaminhou, sem identificar a origem, mensagem que criticava o partido de Bolsonaro pelo salário pago a Michelle. Isso aqui é Van Hatten, hein? Van Hatten. Aí disse assim, em que mundo Valdemar está vivendo? Escreveu o Van Hatten. O tenente-coronel enviou uma mensagem em áudio. Disse assim, o Cid respondeu o seguinte para Van Hatten. O Ciderela, o Mauro Ciderela, a Gazela Mauro Ciderela, disse o seguinte, cara, se Dona Michelle tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, como é que é? Ela tem muita coisa suja, não suja, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. Pera lá, diz que a mulher tem muita coisa suja, aí depois que ela não tem, que é a personalidade. É uma Cinderela, é uma Gazela, né? Coisa grave, dizer que mulher dos outros tem muita coisa suja. E quem falsifica cartão vacinal para ir na Disney ou Cinderela? Rapaz, na mesma época, Van Hatten conversou com Cid sobre uma possível candidatura de Michelle ao Senado. Ele afirmou ter conversado com o ex-presidente sobre a possível repercussão negativa de que a divulgação desse tipo de informação poderia trazer para a ex-primeira-dama. Disse Van Hatten, eu entendo que cada vez que falarem dela, ela tomará porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto, só matérias negativas. Cid respondeu o seguinte, com certeza, ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. E o teu passado? Hein, Cinderela? E o teu passado? Ninguém está atrás de vestais. Quem não tem os seus próprios furos, né? Garanto que a Michelle talvez nunca tenha falsificado cartão vacinal para fazer uma viagemzinha aos Estados Unidos. Rapaz. Pouco antes da viagem. Cadê? Outro interlocutor de Cid, o coronel Marcelo Câmara, ele trabalhou no Planalto durante a gestão Bolsonaro e acompanhou o ex-presidente aos Estados Unidos em 30 de dezembro. Pouco antes da viagem, em 28 de dezembro, da viagem desse Marcelo Câmara com Bolsonaro, que ficou lá 30 dias nos Estados Unidos, Cid enviou para esse Marcelo Câmara uma captura de tela de uma conversa que teve com Michelle. Olha que sacana, né? O Mauro Cid enviando para o cara print que fez conversando com a Michelle Bolsonaro. Ele que tinha uma função de confiança. Eu tô querendo ver esse cara preso uma hora dessa. Porque ele é ruim.
Ela compartilhou uma coluna publicada naquele dia pelo portal Metrópolis. Michele compartilhou com Cid, que cita um auxiliar próximo de Bolsonaro. Esse auxiliar teria chamado de equivocada, teimosa, melindrada, má companheira, medíocre e falsa crente. Ao enviar o texto para Cid, Michele escreveu: agiu rápido, né? Em 11 de janeiro de 2003, Câmara contou a Cid que saiu com Michele, referida na mensagem com a sigla PD, Primeira-Dama. Disse Câmara, Marcelo Câmara: tive que sair com a PD, Primeira-Dama. Tua amiga, ironizou a Cid, acrescentando de forma irônica. Cid ri das mensagens. O UOL entrou em contato com Van Hatten e o Smith disse que na época das mensagens jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. Os diálogos ocorridos nada mais eram do que análise de notícias que saíram na imprensa, disse Van Hatten. Esse está fora, né? Seja com Bolsonaro em 2016 ou com Michele, esses aí, Câmara, Van Hatten... olha, como brasileiro, olha, tem muita gente boa no Brasil. Provavelmente a maior parte da população é gente boa, mas como tem gente ruim também, né? Quer dizer, o país estava na mão também desses fofoqueiros, desses melindrosos, desses baixos, né, rapaz? Não à toa o governo de Bolsonaro caiu de podre na mão de gente 1000 vezes pior do que Bolsonaro, porque era essa gente que estava em torno do presidente. Gente asquerosa. Me desculpem. Como é que se ir a algum lugar com esses caras, rapaz? Como é que pode, rapaz? É um negócio assim, impressionante. Impressionante. Eu fico por aqui. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Estão tirando a inscrição de vocês. Confiram aí. Bom, não espere notificação, também não estão notificando. Eles notificam menos de 0,5% dos nossos 228 mil inscritos. Então entre no canal várias vezes ao dia sem ser notificado. Entre e confira. A partir das 9 da manhã já tem vídeos novos. 9 da manhã, primeiro vídeo aqui publicado. Bom, deixem comentários educados, por favor. Me exaltei um pouquinho de nada, mas vocês têm que se dar o exemplo. Me deem um exemplo. Não botem comentários aí muito graves, não, ok? Além disso, compartilhem. Aqueles que desejam como adquirir essa linda camiseta protesto de bem-vindo à Venezuela do Sul, quer dizer o seguinte: nós jamais seremos uma Venezuela do Sul, mesmo com caras como Mauro Cid, Van Hatten e Marcelo Câmara, disfarçados de gente de direita. Não é verdade? Muito bem. Uns caras como esse, quem precisa de Flávio Dinos na vida, né? Para dificultar mais ainda a vida. Entre no primeiro comentário fixado, há um link onde vocês clicando serão direcionados à loja onde estará essa linda camiseta de protesto. Bem-vindo à Venezuela do Sul.